RFI Convida. O jornalista Paulo Antônio Paranaguá mora na França desde 1977. Aqui, ele trabalhou na RFI e no jornal Le Monde, entre outros veículos. Especialista em América Latina e cinema, Paulo Antônio Paranaguá tem vários livros publicados sobre os dois temas. Seu mais novo livro, Trópico de Paris, acaba de ser publicado em versão digital. Olá, Paulo, bem-vindo ao RFI Convida. Muito obrigado. Paulo, Trópico de Paris traz um subtítulo intrigante. Ele traz como subtítulo a frase "O esquisitíssimo mistério do cadáver flutuante em busca de um encontro indesejado". Que mistério é esse? Pois é, essa frase que parece coisa de literatura de cordel, né, mostra que se trata de uma ficção. Porque qual é o mistério? Aparece um cadáver boiando numa piscina de Paris e quem é o narrador dessa ficção é o cadáver. Quer dizer, o cadáver fala. O cadáver, além disso, sou eu, o que me transforma numa espécie de autor ou de ator dessa ficção. Obviamente, situação impossível que, ao mesmo tempo, torna possível qualquer coisa, né? Eu devo dizer que a ideia original desse início eu devo a Billy Wilder. O começo de Sunset Boulevard, um dos filmes mais extraordinários desse cineasta americano de origem vienesa, ele começa justamente com um dos personagens boiando na piscina e falando. Só que o meu fala pelos cotovelos, né? Pois é, como você acabou de dizer, é uma mistura de memória com muita pitada de ficção, de poesia. É a sua primeira narrativa pessoal, Paulo? Olha, a primeira tentativa de ficção, muito experimental, por sinal, porque ela vai por vários caminhos, explora diversos estilos, né? Aproveitando o fato de que o narrador é um cadáver e, portanto, a sua memória está em frangalhos, é possível passar de uma coisa a outra, né? Sem que haja necessariamente continuidade. E como eu explico num dos capítulos que fala do que é uma colagem, é possível misturar coisas justamente muito diferentes, né? Evocações de personagens, algumas encarnadas pela própria voz da personagem, né? Tem, em particular, personagens femininos, algumas que eu conheci, outras que eu não conheci, mas que eu admiro. A escultora brasileira surrealista Maria Martins, que eu encontrei realmente aos 18 anos, quando eu tinha 18 anos. A viúva do Trotsky, Natália Sedova, A viúva do Breton. A esposa e viúva do André Breton, Elisa Breton, que eu realmente conheci e frequentei muito numa certa época, e eu quis, de uma certa maneira, além de que são parte da minha memória pessoal e histórica, eu quis tentar me encarnar, falar através desses personagens femininos, que também era uma experiência diferente, né? Mudar o ângulo e a perspectiva de figuras que, para mim, têm uma importância muito grande e que, hoje em dia, são parte da história, né? Pois é, a gente dá muitas risadas nesse seu livro. A ironia, a autoironia, no caso, é a melhor forma para contar essas histórias e a sua história? Olha, eu desconfio muito do que hoje em dia se chama o que ego-ficção ou ego-romance. Eu acho isso realmente muito egoísta, né? Muito narcisista, eu acho terrível. E então, acho que uma ficção como essa, que tem muitas reminiscências pessoais, mas misturadas com coisas inventadas, com coisas imaginadas, ela precisa de uma certa dose de humor e de autoironia, mesmo porque eu aprendi em circunstâncias dramáticas, muito dramáticas, que era muito importante não perder o sentido do humor.
quando eu estava preso na Argentina, numa situação dura, porque estávamos em solitária, vários presos políticos, a gente, de noite, tentava manter a moral contando piadas ou falando da nossa experiência em tom irônico. Então, eu acho que dentro, digamos, de uma demarche em que você procura escrever, que você procura explorar o caminho da ficção, que é o oposto do que foi a minha profissão. Quer dizer, eu era jornalista, fatos, 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 somente fatos, né? Aqui não, aqui a ficção permite tudo, é o contrário quase. Mas isso deve ser feito, eu acho, também com um certo distanciamento e autoironia, né? Porque senão aquilo fica uma coisa meio solene e chata, absolutamente insuportável, né, para qualquer leitor, né? Aqui é o contrário, eu acho que pode-se ler com prazer, com surpresa, porque passa-se como eu disse, de um estilo para outro, de personagens para outros completamente diferentes. Certas partes parecem uma crônica, né, do que foi o exílio brasileiro e, ao mesmo tempo, do que foi o exílio cubano, porque o livro tem outra mistura também fundamental, é França, Brasil, Cuba, Revolução e Surrealismo, né? Então é um coquetel aí meio explosivo, né? Pois é, né? Esse livro ele dá esse panorama, né? Dá um panorama de uma boa parte do século XX, de vários movimentos importantes do século XX, surrealismo, né? As lutas revolucionárias, mas não tem também uma dose de saudosismo nesse seu livro, Paulo? Quando a gente envelhece, a gente adquire a consciência de que o nosso futuro está atrás da gente. Quer dizer, o nosso futuro é o nosso passado, né? Na verdade, temos mais passado do que futuro. E uma maneira de manter o espírito alerta é lembrar do passado e, ao mesmo tempo, reinvestir um pouco disso, né? Porque é uma maneira de transmiti-lo também. Há algumas coisas que a gente acha que valem a pena de serem contadas para outros, né? Eu penso nos meus interlocutores mais jovens, eu penso, por exemplo, nos meus sobrinhos, né? E a única forma que eu acho que é possível chegar a eles, já que eu não sou professor de escola nem de universidade, é através de uma ficção que tenha alguma coisa entusiasmante, que seja divertida, que dê para curtir, né? Que dê para passar um bom momento, né? E que tem um ritmo super ágil, né? Também eu acho que se a gente fragmenta bastante, faz capítulos ou partes curtas, isso ajuda a ler, né? Apesar de que, como digamos, a narração se supõe que é um fluxo interior do narrador, você deve ter reparado que ela não tem parágrafos, né? Porque é uma espécie de continuidade, o que não impede que no meio de um capítulo você passe da voz suposta do narrador, a minha, para a voz de outro personagem. No caso, por exemplo, de uma mulher, né? Da Maria Martins. Eu não tomei notas, não gravei, infelizmente, o meu encontro com a Maria Martins, então eu tive que inventar. Inventei a partir do que ela dizia e fazia, porque ela escreveu bastante numa época, então eu procurei ser absolutamente fiel, inclusive no vocabulário e na maneira de se expressar ao que a Maria Martins pensava. Mas eu acho que é um esforço, né, digamos, de me compenetrar com uma personalidade diferente e feminina, ainda por cima, quer dizer, que foge a todas as coisas da minha própria experiência pessoal, mais íntima, e é uma experiência literária, né? Esse livro é, do começo ao fim, uma experiência, é experimentar toda uma série de processos literários e de escrita que eu não podia usar quando eu era jornalista, porque não cabe no jornalismo misturar a realidade e a ficção. É um livro super erudito, ele é cheio de citações, a começar, como você disse, por esse cadáver esquisito, que é uma referência ao surrealismo. Tem o título também, no final do livro você diz Triste Trópico de Paris, uma referência a um grande
francês Lévi-Strauss, a erudição ela está dentro do livro de uma maneira muito natural. Como foi esse processo de integrar todas essas citações nessa narrativa? Olha, eu acho que na confusão da mente de um velho, e mais ainda por cima se o velho morreu, se é um cadáver... Está boiando. Tudo se mistura. Quer dizer, não tem jeito. É preciso avisar o leitor de que não tem nota de rodapé, não é uma tese. Quer dizer, as citações, particularmente de boleros ou de canções brasileiras, elas entram no texto porque, de repente, elas afloram. De repente, você está falando e vem à sua cabeça a letra de um samba, sabe? Quer dizer, é impossível. Isso faz parte do fluxo inconsciente da nossa mente, né? Então, a ideia, eu acho, é que essas coisas elas sejam integradas, elas são apropriadas, inclusive, né, como parte dessa experiência de linguagem que vai em diversas direções, né, e, inclusive chega no fim, quando o personagem começa a perder completamente o fio da meada, a continuidade, chega até a lembrar de cantigas infantis, de versos assim, que sabe, só na primeira infância que a gente conhecia e decorava. Mas, de repente, quando você já está nas últimas, eles podem aparecer, né, para a surpresa dos leitores. Paulo, você se sente como o decano da comunidade invertebrada brasileira sem representação coletiva, como você escreve no livro? Ninguém me escolheu. Se eu me sinto mais velho de todos depois que os Pisa morreram e de que o Paulo Carneiro, que é um personagem que eu admiro muito, que é relembrado, aliás, nesse texto, faleceram, eu me sinto, se não o mais velho, um dos mais velhos, né? E obviamente que isso também é irônico, né? Porque, imagina, ninguém me escolheu e essa comunidade não está à procura de um líder, muito menos um líder que já está, né? Já está nas últimas. Mas é a sensação de que tem um mundo que você conheceu de perto que não está mais aí, que se esvaiu, né? Quer dizer, a sensação de que, quando eu costumo dizer às vezes para os mais jovens, eu sou um homem do século passado, né? Quer dizer, e a maior parte da minha vida transcorreu no século XX, nós estamos no século XXI, né? Esse negócio não para de correr, parece um trem desembestado, assim, né? A gente se agarra como pode. Então, tem um pouco esse lado, né, de que a gente sente que é de outra época. Sem falar de que, no caso da comunidade brasileira em Paris, na França, quer dizer, numa época ela era composta em boa medida por exilados políticos. Hoje em dia é uma imigração por motivos econômicos muito mais variada, complexa. Então você encontra gente, ouve falar português na rua, no metrô, nos lugares mais inesperados, né? Então é óbvio que essa comunidade não pode ter uma representação única, nem se encarnar numa pessoa, né? De jeito nenhum. Isso é parte, digamos, de uma especulação, como você disse, autoirônica, né? Paulo, novos livros, eu acho que sei que você está fazendo um livro sobre o cineasta Alberto Cavalcanti, que morou aqui na França e que você cita, inclusive, nesse livro. Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse livro, porque exigiria muito esforço de produção, pesquisa em vários países, Brasil, França e Grã-Bretanha, no mínimo. Eu não sei se eu tenho a capacidade disso. Eu tenho um livro no Prelo, no Brasil, uma história da América Latina em 100 fotografias, na editora Bazar do Tempo, do Rio de Janeiro. E tenho outros textos de ficção inéditos, que eu escrevi em francês e que eu mandei para algumas editoras sem sucesso, né? Por enquanto, pelo visto, em matéria de ficção, eu só consigo escrever livros impossíveis. Pois é, então falando em livros impossíveis, que esse livro saiu nessa coleção Livros Impossíveis, você podia dizer aí para os nossos ouvintes
como eles podem ler Trópico de Paris? O livro foi coeditado por uma revista digital baseada em Nova York e uma revista digital, Agulha, baseada em Fortaleza, no norte do Brasil. Agulha tem afinidades grandes com o surrealismo, publicou muitas coisas em torno ao surrealismo no Brasil, na América Latina, e eu sugeri para eles, então, a publicação desse meu texto inédito, e eles aceitaram. Eu, obviamente, achei que era uma oportunidade de que pessoas interessadas nessa mistura, né, das relações entre Brasil, França, Cuba, Cuba que foi a meca da esquerda brasileira e latino-americana, né, se é que ela não continua sendo para muita gente, e o surrealismo e a revolução, esse cocktail, eu acho que tem talvez interesse para certas pessoas, pode atrair muitas pessoas que vão tentar resolver esse mistério, porque, mais uma vez, é preciso descobrir quem foi que matou o diabo do cadáver que está boiando numa piscina de Paris, né? Muito obrigada, Paulo Antônio Paranaguá, jornalista e que acaba, então, de publicar Trópico de Paris, livro disponível na internet. Muito obrigada, Paulo. Obrigado a você.